Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Como é que a gente vai acionar, então, o motor CC? Tá? A gente vai usar aquele circuito que a gente estava utilizando antes, com um MOSFET, tá? E aqui, ó, nós vamos colocar, então, a bobina do motor CC, tá? Se a gente voltar no slide de antes, a gente vai ver que a entrada do motor ela é composta, basicamente, por uma indutância e uma resistência. Então, se eu controlar a corrente nessa indutância e nessa resistência, eu vou controlar o meu motor CC, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através daquele circuitinho contendo um MOSFET, né? A gente vai chavear ele, ligar e desligar ele e aplicar uma tensão PWM nas bobinas do motor, tá? Como é que eu faço para gerar essa tensão PWM? Essa tensão PWM aqui, ela vai sair de dentro de um microcontrolador, provavelmente, tá? A gente pode até fazer um controlador analógico para ele, mas o mais comum é sair de dentro de um microcontrolador. Então a tensão aqui vai sair pequena, né, 3.3 volts, geralmente 5 volts, e ela vai ser amplificada então por um circuito específico, né, chamado de gate driver, tá? Esse gate driver então vai ser o responsável por acionar o MOSFET, tá? Vai ser responsável por acionar essa capacitância aqui, né? Tem que fornecer corrente para carregar essa capacitância intrínseca, né, do MOSFET e ligar ele, tá? Então aqui eu mostrei um exemplo que eu quero mostrar qual é o problema se eu fizer o acionamento dessa forma aqui, ó. Tá? Se eu fizer dessa forma aqui, vai ter um outro problema causado por esta indutância de saída, por essa capacitância de saída, que eu não comentei ainda qual que é o efeito dela, tá? Então vamos lá. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, tem o PWM off, né? VGS tá off, tá? Então desligado, o PWM tá desligado. Então, nesse caso aqui, ó, o PWM tá desligado, tem o zero de tensão no gate, não tenho corrente passando na bobina, então a queda de tensão é zero. Nesse ponto aqui eu tenho o VCC, tá? O VDS está em nível lógico alto, não tenho potência dissipada porque o MOSFET está desligado. Daí eu liguei o PWM, coloquei em nível lógico alto, tá? E o meu VGS aqui ele aplicou 20 volts no gate, tá? Então ele está fornecendo corrente aqui, ó, está fornecendo corrente para mim ligar o MOSFET. Então ele tá, a tensão do VGS está subindo, vai demorar um tempinho para ele começar a reagir, que é o tempo de delay aqui, ó, tá? E depois ele vai começar a ligar, a tensão do VGS vai passar do VT e a tensão do dreno vai começar a subir. E a tensão do, desculpa, a corrente do dreno vai começar a subir e a tensão do dreno vai começar a descer. Vou ter cruzamento de tensão e corrente, vai ter um pico de potência, tá? E daí ele vai ligar. Então aqui, ó, eu estou no nível lógico alto do PWM, tá? Aqui ele tá, não sei quanto é que tá o Dutch. Se aqui fosse o período, se aqui fechasse um período inteiro, ele estaria com, sei lá, um tempo aqui de, sei lá, 60% ligado e 40% desligado. E daí estaria funcionando normalmente. Daí chegou no momento que eu vou aplicar, vou desligar o PWM, vou colocar em off, né? Desligar o PWM, vou aplicar VGS igual a zero aqui no meu MOSFET. Então eu vou zerar ele, tá? Zerar o VGS, vou descarregar a capacitância para dentro do gate driver, né? Ele vai dar um jeito de tirar a energia do capacitor aqui e a tensão vai cair, tá? Com isso vai desligar o MOSFET, tá? O que vai acontecer aí, pessoal? Por que a corrente da bobina não foi para zero, tá? Por quê? Porque aqui acontece o seguinte, tá, pessoal? Essa bobina, pessoal, ela está carregada, tá? Digamos que aqui tenha 10 amperes, por exemplo. Tá? Tenha 10 amperes passando por essa bobina. E o que vai acontecer? Eu desliguei o MOSFET, tá? Uma coisa que a gente aprendeu lá em circuito zoom é que se eu tenho uma bobina carregada, eu não posso simplesmente abrir o circuito, tá? Eu tenho que ter um caminho para essa corrente, tá? Não posso simplesmente desligar. Então o que vai acontecer? Então a corrente da bobina está no valor máximo, tá? Então ao desligar esse MOSFET, o que vai acontecer? Essa corrente ela vai dar um jeito de seguir o caminho dela. Ela não vai simplesmente zerar. Se fosse um resistor puro, a corrente ia cessar, tá? Só que aqui, ó, a minha bobina está carregada. Então o que vai acontecer? Essa bobina, essa corrente, ela vai fazer isso aqui e vai seguir por esse capacitor intrínseco do MOSFET, tá? Ela segue pelo caminho intrínseco do MOSFET e daí essa tensão aqui, ó, pessoal, dependendo do capacitor, se o capacitor for muito pequeno, daí aqui sim, quanto menor o capacitor é pior, mais rápido ele vai se carregar, né? Se eu tenho uma corrente de 10 amperes, um capacitor de 1 nano vai carregar muito mais rápido do que um de 10 nano. Então essa tensão aqui vai subir, tá? Vai subir e vai ficar, pode ficar muito maior que o VCC, queimando o MOSFET, tá? Que é esse caso aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu desliguei o PWM, o gate drive retirou a corrente ficou negativa, tá? Ficou negativa, a tensão VGS diminuiu, né? Para mim diminuir a tensão do capacitor, a corrente tem que ficar negativa, né? E daí o que vai acontecer? A tensão do VDS aqui, ó, tá? VDS, que é a tensão do dreno, vai começar a subir, porque aquele capacitor começou a se carregar com a corrente da bobina, que tá passando por aqui, ó. E a tensão você vai, tá?
A C vai, ela sobe, vai chegar um ponto que aquele Zener que tem intrínseco aqui ao MOSFET vai entrar em condução e vai dissipar essa potência, tá? Ou vai queimar o MOSFET, tá? Então esse cara aqui eu desenhei até a tensão subiu e eu desenhei um pontilhado, não sei o que vai acontecer. Porque aqui ó, a minha corrente não diminui também muito, porque ela continua e a tensão sobe. Então ela vai pegar e vai, eu vou ter tensão e corrente. Então aqui a potência vai subir. Então toda a energia que está armazenada na bobina vai ser queimada no MOSFET, tá? Se queimar no MOSFET e vai esquentar e vai queimar. Então isso ali pode pegar e danificar o meu MOSFET, tá? Causando, a gente chama de um spike, né? Ele dá um spike de tensão no dreno que pode causar destruição, tá? Então o que eu posso fazer para tentar solucionar isso aí? Aqui eu fiz antes de mostrar o que fazer, eu mostrei numa simulação lá no LT Spice, tá? Eu coloquei aqui ó, o IRF 530 e uma tensão PWM aqui que eu gerei com uma forma de onda pulsada, né, de 0 até 10 volts, né? Com 100 micro de período e 20 micro de período alto aqui. Então ele está com um DUT de 20%, tá? Então olha aqui, o que acontece quando eu desligo o MOSFET, ó. Coloquei para zero aqui. Olha quanto que olha a alimentação, tá aí 50 volts, né? Quando eu pego e desligo o MOSFET, olha para quanto que vai a tensão de dreno, tá? Vai para 1.600 volts, tá? Então esse MOSFET aí provavelmente ele ia queimar, tá? Ele ia queimar. Na simulação não queima porque é simulação. Mas se eu fizer se eu pegar, eu tenho certeza, pessoal, se eu montar esse circuito na prática, eu vou queimar o MOSFET, tá? Queima o MOSFET na hora. Então eu não posso pegar e acionar deste jeito, tá? Tenho que fazer uma outra coisa aí para a gente conseguir acionar esse circuito, tá? Que a gente vai ver agora, tá? Então a solução é fazer o quê? Colocar um diodo aqui, tá? Esse diodo aqui chamado de diodo de roda livre, tá? O que esse diodo faz? Esse diodo é o seguinte, quando a gente acionar, aqui ele está desligado, né? Meu MOSFET está desligado. Quando eu acionar, vai ser da mesma forma de antes, né? Vou aplicar VGS, vai colocar esse cara aqui em saturação, a corrente vai conduzir a corrente na bobina. Só que daí quando eu desligar ele, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Vou desligar a bobina, desligar o MOSFET, tá? O meu gate drive vai retirar a corrente, então, do capacitor de entrada, tá? E a tensão do VGS vai cair, desligando ele. Vou ter um cruzamentozinho novamente aqui, ó. E daí o que vai acontecer? A corrente que antes estava indo para a bobina, ela vai fazer o quê? Vai ir pro diodo, tá? Vai ir pro diodo. E daí o que vai acontecer? Antes eu tinha um circuito com uma fonte e um RC. Agora eu tenho um circuito que é só um RC, tá? Porque o diodo aqui é considerado praticamente um curto, né? Tem 0,7 volts de queda aqui. Então toda essa energia que tem na bobina, ela vai ser dissipada na resistência e no diodo, tá? E vai ficar circulando aqui, tá? Até extinguir a corrente. Ou até eu ligar de novo o PWM, tá? Que daí vai fazer aquela forma de onda decorrente assim, né? Que eu mostrei antes, tá? Por que desce aqui, ó? Aqui é quando eu aciono. Daí eu estou aplicando VCC na bobina. Por que aqui ela desce? Porque eu desliguei o MOSFET e ele dissipou no resistor e no diodo, tá? Posso até colocar um resistor aqui, ó, tá? Em série para dissipar mais ligeiro. Daí eu aumento o decréscimo decorrente. Daí ele ia fazer mais assim, talvez, tá? Então, a gente usa esse diodo, então, como chamada de diodo de roda livre, tá? Que ele conduz a corrente quando eu desligo o MOSFET. Se eu não colocar esse MOSFET, pessoal, ele vai queimar a chave, tá? Então, tenho que fazer isso. Então, olha aqui, eu simulei o mesmo circuito aqui, ó, no LT Spice, tá? E não teve absolutamente nada de spike aqui no dreno. Olha aqui, ó. A hora que eu desligo ele, olha aqui, ó, o diodo já entra em condução. Eu coloquei um modelo aleatório lá que eu achei no LT Spice, peguei até um shot aqui, ó, foi fácil de mostrar. E daí eu não tenho nada de spike de tensão ali. Então vou mostrar isso aqui lá na simulação, pessoal, para ver como é que fica. Então, pessoal, estamos aqui no LT Spice e vou mostrar como é que a gente monta aquele circuitinho lá. Então vou pressionar um F2 aqui, pessoal, vou procurar por aqui, ó, NMOS, tá? Que é o N-Channel MOSFET Transistor, tá? Que esse cara aqui é o nosso MOSFET, tá? Vou dar um ESC aqui, ó, e vou colocar então, vou pressionar R para colocar uma resistência, tá? E vou colocar aqui, ó, L para colocar a nossa indutância, tá? Vou dar um F2 novamente e vou procurar pela fonte de tensão, tá? Então a fonte de tensão, vou colocar essa aqui que vai ser a nossa tensão de alimentação, e aqui eu vou colocar a fonte que vai gerar o PWM, que é a mesma fonte, tá? Aqui eu tenho que colocar um resistor de gate, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, tá? E daí vamos fazer a ligação dos fios. Então aqui, pessoal, vamos colocar uma fonte de 100 volts que eu tinha colocado antes, né?
Aqui tínhamos uma resistência de 10, tá? E aqui tínhamos uma resistência, se não me engano, de 500 micro, tá? Aqui o nosso RG eu vou colocar uns 5 ohms de resistência. Aqui, pessoal, a gente tem que vir em Advanced, e daí aqui tem as formas de onda. Senoidal, a gente vai usar uma forma de onda pulsada, tá? A forma de onda pulsada, então, é aqui que a gente pode gerar uma tensão PWM bem simples, tá? Então, a tensão inicial eu quero que seja, comece em 0 e depois vá para nível lógico alto, tá? Começar em 0 e depois vai para 10 volts, por exemplo, tá? Delay eu quero deixar em 0, tá? Não quero que tenha delay. Tempo de subida e descida, eu posso especificar, eu quero que ela suba em rampa durante 1 nanosegundo, ou assim por diante, como quiser. Eu pode deixar sem colocar nada, que ele vai colocar como 0, tá? Aqui o período da forma de onda, pessoal, vamos colocar aqui um período de 100 microsegundos, que eu acho que é o que tinha lá, e 20 microsegundos é o tempo alto, né? Então isso aqui 20 dividido por 100 vai dar um Duty Cycle de 20%, 0,2, né? Tá? Então ele já colocou ali, ó, pulse, e tá tudo dentro dessa forma de onda. Se a gente vir aqui, tá lá os valores, ou a gente pode vir editar aqui se quiser também, dá na mesma, tá? E aqui o MOSFET. O MOSFET, então a gente clica com o direito, aqui vem Pick New MOSFET, se vocês instalaram aquelas bibliotecas que eu mostrei para vocês, tá? Aqui vocês podem vir procurar por IR, tá? IRF são os valores mais comuns aqui ó, de MOSFETs, tá? O que eu coloquei lá é o IRF 530, tá? Então ele tem uma resistência aqui ó, de condução de 160 mili e uma tensão de 100 volts, tá? Tá no máximo, tá? Até vamos pegar um que tem uma resistência, um valor maior aqui, a 730, a 400 volts, tá? Vou pegar esse valor, esse cara aqui que é melhor, tá? Aqui então eu vou colocar simulação e vou simular aqui, vai começar stop time. Vou colocar aqui aquele cara, vamos colocar um milli, começa a salvar em 0 e o step size pode ser 1 micro, tá? Vamos ver se isso aí é suficiente para nós. Tá, deu um erro porque eu não coloquei a terra, tá? Tem que vir aqui e colocar um terra, tá? Vamos rodar isso aí. Vamos colocar aqui ó para dividir, tá? E aqui está o nosso PWM, tá lá, tá indo de 0 a 10, tá? Vamos colocar um pouquinho para o lado aqui para ficar mais fácil de visualizar todas as formas de onda, tá? E daí vamos vir aqui adicionar um plot pane, tá? E aqui nós vamos colocar a nossa tensão de dreno. Então, olha só, pessoal, deu 11.000 volts de tensão de tensão de dreno, tá? Então, esse cara aqui com certeza iria danificar, tá? Então, eu estou fazendo um gerador de centelha aqui, né? Porque isso aqui vai se ligar e vai fazer uma faísca só, tá? Então, não posso fazer isso, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um diodo de roda livre, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vir no circuito, vou pressionar D, ele já vai aparecer o diodo, pressiona Ctrl R para rotacionar e vamos ligar esse circuitinho aqui, ó, tá? Fazer isso aqui, tá? E vamos ir no diodo, tem que pegar um modelo, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui ó, por corrente, tá? Vamos pegar uma corrente, aqui, ó, corrente, tá? 150 amperes, vamos pegar uma faixa aí de uns 20 amperes, ó. E aqui tá dito Schottky, tá? Então qualquer diodo Schottky aqui, Schottky ele já é rápido o suficiente para essa aplicação aqui, não tem problema, tá? Vamos colocar um pouquinho pro lado aqui para enxergar. Tá? E vamos rodar a simulação agora. Então olha aqui, ó. Olha a tensão de dreno como é que ficou nesse ponto aqui. Ó. Ficou muito mais comportado, tá? Muito mais comportado. Não teve problema nenhum, ok? Vamos colocar mais um plot pane aqui, ó. E vamos olhar também o valor da corrente, tá? Então olha a corrente. Então eu estou aplicando 20% da cycle em cima de uma tensão de 100. Então vai dar a mesma coisa que eu estivesse aplicando 20 volts em cima desse cara aqui, ó. 20 volts dividido por 10 vai dar uma corrente média de 2 amperes, ó. Então a corrente média está numa faixa de 2 aqui, ó. Tá? Então a única coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho a tensão do PWM, que é a tensão aqui, ó, né? E eu quero mostrar a tensão do gate, tá? Que é a tensão aqui, ó. Vocês vão visualizar que essa corrente aqui, ó, ela tem só um degrauzinho aqui, ó, nessa forma de onda aqui, ó, que isso aqui corresponde à tensão da capacitância reversa, que eu não comentei na aula. Aquela capacitância entre dreno e gate, tem uma capacitância reversa, ela causa esse fenômeno aqui, ó. Porque quando essa tensão aqui está caindo, que essa tensão aqui, ó, ela está caindo, aqui ela está subindo, ó, tá? E daí quando ela começa a subir, essa tensão aqui cai rapidamente, ela rouba um pouco de tensão
daqui do gate, tá? Porque tem uma capacitância, essa capacitância, ela apesar de ser pequena, mas essa tensão nesse ponto aqui varia muito. Então ela suga a corrente para aquele lado lá, acaba que isso aqui é chamado de capacitância Miller, né? É o efeito Miller, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui, eu vou colocar um valor de resistência de gate maior, tá? Colocando um resistor de gate maior, o que acontece é que esse tempo de subida aqui, ele tende a ficar, vamos colocar assim, esse PWM aqui, ele tende a ficar cada vez mais lento, tá? Vamos colocar maior aqui, vamos colocar um 100 aqui para ficar bem ruim, tá? E melhor de visualizar. Então olha aqui, ó. Isso aqui que acontece, a tendência é que cada vez demore mais tempo para subir a tensão no gate, tá? Porque aqui tem um circuito RC, tem 100 ohms de resistência aqui e tem um capacitor de entrada, tá? Que é na ordem de alguns nano. Então ele começa a subir mais devagar. Quando chega nessa tensão aqui, acontece o efeito daquela capacitância reversa lá que acaba alterando essa tensão ali devido a drenar a corrente para aquele lado de lá, tá? Mas isso aqui, pessoal, vocês vão ver com calma lá na aula de eletrônica de potência, tá? Feito. Vou voltar para a aula. Então, com isso, pessoal, deu para visualizar que esse diodo de roda livre aqui ele é muito importante. Não tem como acionar uma forma de onda PWM numa carga RL, ou puramente indutiva, né? Se tiver um indutor aqui, eu tenho que ter um diodo de roda livre, senão vou ter mais problemas, tá?